A paz do Senhor Jesus a todos meus irmãos do canal Família Adoração a Deus. Meus irmãos, ouça essa forte visão de Deus que a nossa irmã evangelista Alessandra Custódio, da Igreja Pentecostal Deus e Amor, o Senhor assim mostrou para a serva do Senhor de madrugada. E o Senhor, Ele tem alertado a sua igreja. O Senhor tem avisado a sua igreja. Nós estamos no último tempo, na última hora, e o Senhor tem usado os seus vasos, os seus profetas, continua usando para alertar a amada igreja. Ouça essa visão até o final, que o Espírito Santo de Deus vai falar fortemente no teu coração. Deus abençoe a todos. Era terrível, terrível, meus irmãos, terrível o que estava acontecendo, né? Eu lembro que eu acordei dessa visão em pranto de choro, irmão, eu chorava demais, né? Eu custei parar de chorar quando eu acordei dessa visão, né? Então, nós temos que orar, né? Nós temos que orar porque Jesus, Ele está voltando e muitas coisas ainda estão por vir aí. Então, temos que estar preparados, né? Eu acredito em todas essas coisas que o Senhor tem me mostrado, porque todas as coisas que Ele me mostrou em visão assim, eu acordei chorando, se cumpriram e muitas estão se cumprindo, né? Então, eu acredito que deva ser algum alerta de Deus para nós orarmos. A paz do Senhor Jesus para todos. Quem vos saúda é a sua irmã em Cristo, a cooperadora Alessandra Custódio. Meus queridos, eu estou aqui para contar, para relatar uma visão. Eu quero deixar aqui essa gravação, né, a respeito dessa visão que eu tive no dia 19 de outubro, né, se não me falha a memória, foi dia 19 de outubro, às 3 horas da madrugada. Irmãos, eu via, né, como se fosse um monte. Era um monte, né? Aquele monte muito alto e eu via areia. Aquele monte era de areia. E eu pude contemplar muitas casas edificadas sobre aquele monte. Era um monte muito, mas muito, muito alto. E muitas casas estavam edificadas sobre aquele monte. Mas eram muitas mesmo. E eu pude contemplar alguns cristãos, até mesmo conhecidos meus, que estavam com a sua casa edificada sobre aquele monte. E de repente eu me vi anunciando a volta de Jesus. Eu dizia, Jesus está voltando. Jesus está voltando. E aí de repente o Senhor, aquelas casas que estavam sobre aquele monte começavam a cair. Aquelas casas começavam a cair, escorregando sobre aquele monte. Eu pude ver muita areia e aquelas casas caindo. E aí o Senhor falava assim: todas as casas que estiverem edificadas, que estão edificadas sobre este monte, vão cair todas antes da minha volta. E eu fiquei preocupada e falei: Senhor, mas lá tem pessoas que eu conheço, irmãos da igreja, eles estão com as suas casas edificadas naquele monte, Senhor. A casa deles vão cair também. E eu ficava muito preocupada, né, com aqueles irmãos que eu conhecia, que a casa deles estavam edificadas sobre aquele monte. Aí de repente, irmãos, eu comecei a ver um vendaval muito forte que estava vindo. Né, aquele vento muito forte, aquele vendaval muito forte estava vindo. E de repente eu comecei a ver milhares, mas milhares, eram muitos crentes. Eu via como se fosse, não dava nem para ver o corpo inteiro, era como se eu visse as cabeças, aquele monte de gente, como se de joelho, e eles estavam clamando numa só voz e pedindo a mesma coisa para Deus. Eles clamavam misericórdia, eles clamavam, eles gemiam, eles choravam na presença de Deus. Inclusive eu também estava clamando junto com aqueles crentes. Os crentes estavam todos clamando. Gente, eram milhares, incontáveis. Tanto de crente que estava clamando por causa daquele vendaval que estava por vir, que estava vindo aquele vendaval. E aquele monte de crente clamando. Né? E eu acordei
3 horas da madrugada, se não me falha a memória, foi no dia 19 mesmo, de outubro, né, que eu levantei, eu tinha gravado a live, mas depois eu apaguei, porque eu fiz a live no escuro, eu acabei apagando depois, né, porque não apareceu o meu rosto, eu fiz no escuro, eu estava chorando muito, porque eu acordei chorando, né, eu senti aquela... É algo, quando geralmente, irmãos, eu tenho essas visões assim, que é de Deus, que é algo, revelação de Deus, né, visão de Deus mesmo, geralmente eu acordo chorando, né, eu acordo em pranto de choro, e naquele dia eu acordei em pranto de choro, chorando, né, vendo aquela visão, porque era muito triste, irmãos, muito triste, vendo aquelas casas despencando, caindo daquele monte, né, e o Senhor dizia que todos que estivessem naquele monte, é como se não iriam suportar, a casa ia cair, né, antes da volta dele, e aquele vendaval, né, estava por vir, estava vindo. Então, irmãos, o que eu tenho a dizer para vocês, eu estou aqui para convocar todos vocês à oração. Nós temos que orar. Nós não sabemos o que vem, né, o que está por vir. Vendaval, boa coisa não é. Porque eu lembro que quando Deus mostrou para mim a pandemia, na época, eu não gravei a primeira visão que eu tive da pandemia, eu vi. Eu lembro que eu estava indo para Uberlândia, né, eu trabalhava para a igreja na época, Maria Lorena, evangelista Maria Lorena, ia pregar nesse dia na cidade de Uberlândia. Foi no ano, eu não lembro se foi 2018 ou se foi 2019, uma coisa assim. Eu não lembro direito, o ano, direitinho, né? Eu sei que eu estava no ônibus e eu dormi quando eu tive a visão sobre a questão do vírus, né? Eu vi aquele vírus invisível, que as pessoas sentiam dores no corpo terrível, aquele vírus levava à morte, né? E eu via pessoas caindo na rua, né? As pessoas sentiam muitas dores no seu corpo e era um vírus invisível, né? Eu lembro que eu tive oportunidade na setorial de Uberlândia e contei sobre essa visão, né? Mas muitas pessoas acho que não deram nem muita atenção, não, né? Aí depois eu tive outras visões e realmente foi depois ver essa pandemia, né? Depois Deus mostrou também outras visões e foi, né? Em 2017, em março, 3 horas da madrugada, que geralmente Deus me mostra às 3 horas em ponto da madrugada as visões, as revelações, né? Quando é a respeito de alguma coisa que está para acontecer. E eu lembro que o Senhor disse, eu estou voltando. Eu estou voltando. E ele disse, guerra, fome e peste. E o meu povo não está orando. Isso foi em 2017, março. E a gente vê que a palavra do Senhor está se cumprindo, né? Depois o Senhor falou que viria um grande avivamento. Falou para mim que viria um grande avivamento. E depois deste grande avivamento, ele falou, eu vou arrebatar a minha igreja, né? Então, irmãos, nós só temos que orar, estar preparados em oração, né? A igreja do Senhor tem que estar em oração. O Senhor quer que a igreja esteja em oração, né? Levanta clamor, vamos levantar em campanhas de oração para nós estarmos preparados para suportar, para não ser abalada. Nossa confiança tem que estar no Senhor, certo? Aquele que não estiver confiando em Deus, olhando para Deus, certamente a tua casa não vai suportar. É Mateus 7,24 a seguir, para você meditar. A casa lá, os 2 alicerces, né? A casa da areia é a casa que caiu. É aquele que ouve, mas não pratica, aquele que não crê, aquele que não se prepara, aquela pessoa que está olhando para o homem, aquela pessoa que está olhando para o pecado dos outros, essa pessoa não vai suportar. Se nós ficarmos olhando para o homem, se nós ficarmos confiando em homens, nós não vamos suportar as lutas que virão, as tribulações que virão. A casa vai cair. Temos que orar, temos que meditar na palavra. Esse é o alimento que vai nos fortalecer nesses momentos de tribulações, né, que estão por vir. Muita gente, quando nós falamos a respeito disso, pessoas dizem que nós estamos amaldiçoando. Não é amaldiçoando, isso é uma revelação do Senhor. E já está tudo na Bíblia, irmãos.
né? Deus, quando mostra essas revelações, é apenas para confirmar aquilo que ele já falou na palavra dele, para que a gente esteja alerta, para que nós venhamos nos despertar. É para isso que Deus mostra novamente, né? Confirmando aquilo que ele já falou. Porque Deus, ele não traz novas revelações. Ele apenas mostra coisas para confirmar o que ele já falou, né? Porque Deus não vai revelar mais nada, porque já está tudo revelado na palavra dele, o que vai acontecer. Então ele só está despertando, né, para a gente estar alerta, estarmos apercebidos, em vigilância, porque o Senhor virá como ladrão de noite, né? Então tá aí esta visão que eu tive, né? Deixando aqui para que todos vocês venham, se quiser compartilhar a visão e orar. Vamos orar, gente. Vamos orar porque, olha, teve uma outra visão também que eu quero deixar aqui compartilhado também. Eu tive essa visão ainda não se cumpriu. E foi também mais ou menos no ano de 2019, essa visão. Depois eu vou ver direitinho, mas essa visão foi mais ou menos também no ano 2019, por aí. Eu tive essa visão. Eu via que morria um grande líder, um grande pastor de uma igreja, né? Eu não vou citar o nome da igreja, certo? Porque às vezes a gente vê a pessoa, vê o nome da igreja, mas não é aquela. Eu via que morria, né? Uma pessoa que era um pastor de uma igreja. E aquela notícia percorria pela rede social rapidamente. E logo após esse acontecido, eu via um grande levante do inimigo e perseguição contra as igrejas evangélicas, né? E eu pude ver que a fúria do inimigo era mais contra uma denominação, certo? Não vou citar o nome também, né? Então, mas eu via, a fúria era muito grande, e eu via chegando pessoas com tratores enormes, com revólver, armas na mão, pedras. Eles começavam a jogar nas igrejas, começavam a botar fogo, começavam a derrubar com os tratores as igrejas, e começava também a atacar os crentes dentro da sua própria casa. E eu começava, irmãos, chorar. E eu chorava tanto, e só via gente gritando, crentes correndo, e eu chorava, irmãos, mas é porque eu via as igrejas sendo destruídas. Eu falava, meu Deus, as igrejas estão sendo destruídas. E, irmão, o choro era aquele pranto, não era nem choro, é pranto mesmo. E eu dizia para os filhos dos cristãos, aceitem a Jesus para você morrer salvo, porque eles estão apedrejando, eles não estão perdoando nem os filhos dos cristãos. Até os filhos dos cristãos que moram dentro da casa dos seus pais crentes também estão sendo atacados. A família que estava dentro da casa. E ali, irmãos, eu proclamava e falava, aceitem a Jesus para vocês morrerem salvos. E era aquela, irmãos, aquela, meu Deus do céu, aquele desespero, né? Só vi igreja pegando fogo, igreja sendo destruída, e tratores derrubando, e eles atirando com revólver e matando crentes. Irmãos, era terrível, terrível, meus irmãos, terrível o que estava acontecendo, né? E eu lembro que eu acordei dessa visão em pranto de choro, irmão, eu chorava demais, né? Eu custei parar de chorar quando eu acordei dessa visão, né? Então, nós temos que orar, né? Nós temos que orar porque Jesus, ele está voltando. E muitas coisas ainda estão por vir aí. Então temos que estar preparados, né? Eu acredito em todas essas coisas que o Senhor tem me mostrado, porque todas as coisas que Ele me mostrou em visão assim, que eu acordei chorando, se cumpriram e muitas estão se cumprindo, né? Então eu acredito que deva ser algum alerta de Deus para nós orarmos, para nós buscarmos a misericórdia de Deus, né? Amém? Então tá aí essa visão, que Deus abençoe a vida de vocês, e fica registrado aqui para todos clamarem ao Senhor. E o tempo agora não é tempo de brigar, não é tempo de ficar guardando mágoa dos outros, é tempo de orar. É tempo da igreja do Senhor se unir em oração. Não é tempo de ficar jogando pedra, um irmão jogando pedra na igreja do outro. É tempo de orar, de se unir em oração, né? Porque Jesus está voltando e o nosso alvo é o céu. Nós queremos ver todos lá no céu. Então nós temos que orar uns pelos outros, para que o nosso irmão esteja lá junto conosco no céu também, naquele grande dia. Amém? Então que Deus abençoe e a paz do Senhor para todos. Amém? Deus...
Compartilhe essa forte mensagem da palavra de Deus para que muitas vidas sejam salvas e libertas e edificadas pelo poder da palavra do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos.